Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa Descubra o Seu Talento. Muitas pessoas já tiveram uma experiência ruim com artes antes, outros estão ali quebrando a cabeça na tentativa e erro, e outros sequer tentaram fazer alguma coisa porque pensam que não vai dar certo, que não tem talento. Eu estou aqui para mostrar para você como pessoas comuns descobriram o seu talento botando a mão na massa. Eu sou Bruno Moss e sejam bem-vindos e bem-vindas também a Arcade, o melhor canal aqui do YouTube, para você aprender tudo sobre escultura. Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês 5 dicas para a criação de personagem, pessoal. Eu gosto muito desse tema. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse tema aqui no YouTube e eu queria expandir um pouco mais. Então eu resolvi pegar 5 das coisas que eu acho mais importante falar, inclusive para os meus arcadianos, e compartilhar com vocês. Mesmo que você nunca tenha feito nada de personagem, mesmo que você nunca tenha criado nada na vida, mas tem vontade de fazer um personagem totalmente original, pessoal, isso vai ser fundamental para você, vai ser muito bacana, até para você que já cria personagens, seja em desenho, seja escrevendo, ou você que já esculpe seus personagens. Essas dicas que eu vou dar, inclusive, vão te ajudar a revisar um pouco a sua maneira de criar seus personagens ou de começar do zero, totalmente do zero, uma criação original de um personagem. Então, se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, acione o sininho do YouTube para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo e também curta e compartilhe com todos os seus amigos para que a palavra da escultura se espalhe por todo o Brasil. Novamente, pessoal, o foco aqui do vídeo é o visual do personagem. Mas não quer dizer que a gente não vai ter que trabalhar todo um por trás das câmeras aí para criar esse visual. E assim, isso que eu digo de o foco é o visual do personagem, quer dizer que é justamente porque é o foco desse canal, a gente faz escultura, na verdade. Então, assim, pensa que o objetivo final do que eu vou ensinar para vocês é um visual do personagem, que vai ser bem fundamentado em muitos outros aspectos. E caso você pense assim, não, mas eu ainda acho que é muito cedo para eu criar uma escultura de um personagem que eu estou inventando e tudo mais, não tem problema. Você pode simplesmente absorver tudo isso que eu estou falando para algo que você já faz. Se você faz desenho, se você gosta de escrever sobre algum personagem seu, enfim. Esse tipo de exercício que eu quero propor aqui para você vai te ajudar em diversas áreas, como eu já falei, beleza? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu também quero alertar é que tudo que eu vou falar aqui é baseado no que se chama storytelling, né? Que é como que você conta uma história, de certa forma. Resumindo de forma bem chula, é isso, assim. E se você pensar por essa linha, que é uma linha narrativa, tudo vai se construir de uma forma mais coerente, inclusive. Essa vai ser uma das dicas, inclusive, eu já estou dando spoiler aqui. É muito importante que você tenha coerência em tudo que você vai criar do seu personagem. Então, essa linha de storytelling, de narrativa do personagem, vai ser muito interessante aqui. A primeira dica é você se atentar muito ao universo do seu personagem. Assim, na verdade, você pode pensar, vou criar um universo. Todo o universo que você vai pensar, pessoal, pensa assim, já foi pensado por alguém, alguma coisa parecida. Por mais que você seja bem original na sua ideia, vai partir de algo que já foi imaginado. É muito difícil você criar algo totalmente assim do zero, sem inspiração nenhuma em nada. Por isso que eu vou aqui suscitar algumas ideias baseadas em coisas que a gente já viu por aí. É sempre assim, pessoal. Nunca pense que você está copiando algo. Você simplesmente está se baseando em planos de fundo para criar o seu personagem. Então, não tem esse tipo de escrúpulo aí, não. Assim, quando eu falo de um universo que você gosta, é para você pensar aí nos mundos de tantas histórias que a gente lê, que a gente acompanha em filme, em game, em série, enfim. Pensa aí, por exemplo, sei lá, nos mundos de fantasia medieval. É um dos meus favoritos, não o meu mais favorito, o meu preferido, né? Que é basicamente o mundo de Tolkien, dos RPGs, de D&D, né? Tem também Game of Thrones, em Conan, esse mundo meio espada e feitiçaria aí, não é verdade? Tem também o mundo futurista, que tem, na verdade, diversas variantes, diversos aspectos. Em Star Wars e Star Trek, a gente, por exemplo, vê uma espécie de mundo futurista, mas com interpretações totalmente diferentes. Um, inclusive, é na Terra, o outro é nos confins de um espaço em mundos que não existem, na verdade. E também, se você pensar num futuro, lá, aquele filme Minority Report, não sei se vocês já assistiram, é um futuro não tão distante, mas com coisas absurdas, assim, até certo ponto absurdas, na verdade. Então, assim, esses mundos são algo que vocês podem utilizar para embasar um plano de fundo para o seu personagem. Você pode pensar em algo mais contemporâneo, algo mais próximo da gente, como, por exemplo,
o Breaking Bad. Breaking Bad, ele se passa na nossa realidade. A Casa de Papel também se passa na nossa realidade, num mundo que existe nos Estados Unidos, na Espanha, em países que a gente conhece, em lugares que realmente foram criados pelo homem, assim. E na nossa era atual aqui, entre, sei lá, 2020 e 2020 e poucos, que você deve estar vendo esse vídeo, se você está vendo no futuro, por exemplo. Mas enfim, mesmo Breaking Bad, que já faz alguns anos que foi feito, ele também foi feito nessa nossa contemporaneidade. Assim, você pode pensar num contemporâneo fantástico também, como por exemplo o mundo do Harry Potter. Harry Potter, ele tá ali no mundo dos bruxos, que quando entra no mundo dos bruxos parece realmente outro universo, mas na verdade esse mundo dos bruxos ele está inserido no universo contemporâneo nosso, onde existe Londres, existe os Estados Unidos também, né, nos Animais Fantásticos ali, né? Enfim, o mundo dos bruxos está inserido dentro de um mundo real. E isso é muito bacana pra gente colocar. Até os super-heróis, né? Marvel e DC. Apesar de, no caso da DC, existir lá Gotham City, existir Metrópolis, essas cidades, elas são cidades inspiradas na nossa vida contemporânea. Os heróis, eles têm momentos que vão no futuro, vão no passado, enfim, mas o grande ponto é que eles estão no nosso momento atual. Se eles existissem, é como se a gente pudesse tá andando na rua e ver um Homem-Aranha, por exemplo. Essa é a ideia que os roteiristas dos filmes e dos quadrinhos têm em colocar os heróis no nosso tempo presente, mesmo que seja mais ou menos fictício as cidades. Isso tudo ajuda muito. Você vai ver que o universo ele vai ser a raiz, ele vai ser a matéria-prima para você criar o visual do seu personagem. Tudo vai ter que estar coerente, tudo vai ter que ter a ver com esse universo. Outro elemento muito importante que você tem que considerar no universo do seu personagem é o tempo. O tempo, ele é talvez um dos elementos que mais vai influenciar no visual do personagem. Justamente por isso que eu trouxe aqui alguns exemplos para explicar melhor para vocês. Tem aqui algumas peças dos meus alunos, alguns dos vencedores do desafio também, na categoria arcadianos, como por exemplo aqui o Djalma, ele fez aqui esse ninja. Esse ninja que ele fez aqui é simplesmente sensacional. Ele ganhou o primeiro lugar na categoria Arcadianos, que é o pessoal que faz escultura em oil clay. E ele pensou todo numa temática, não é? O ninja invadindo um castelo do Shogun, né? Provavelmente para cumprir uma missão, assassinar alguém ou algo assim. O legal aqui é que ele considerou inclusive a bandeira do clã Oda, se não me engano. Ó, e aí, por isso, você faz uma pesquisa como essas aqui que eu sempre sugiro no Google e Pinterest e outros sites para ver justamente um pouco mais do visual desses personagens, né? Você acaba encontrando diversas imagens. Claro, tem algumas que são ruins, mas tem muitas imagens boas do visual, por exemplo, aqui do ninja. Tem imagens antigas que dá para você entender um pouco aqui. Tem inclusive um samurai que eu vou mostrar na sequência. E tem, é claro, umas coisas mais viajadas que vão para anime e tudo mais, né? Mas o bacana aqui é que dessa pesquisa que ele fez, ele encontrou inclusive a bandeira do clã, né? E isso foi muito útil para ele fazer a peça dele. Um outro exemplo aqui é o Fernando. O Fernando ele fez aqui um samurai também, mais ou menos no mesmo o período feudal japonês, né? E ele, no caso aqui, ele até imprimiu mesmo uma bandeira de guerra utilizada. E toda a armadura ele fez baseado no período histórico que ele estava embasado, né? São personagens reais, vamos colocar assim, né? Então tem que ser tudo mais historicamente possível, historicamente correto, vamos dizer. E para isso a mesma coisa, ó, se você for ver, ó, Samurai era Tokugawa aqui, né? Essa a pesquisa que ele fez. E a gente já vê variação de armadura se a gente for ver eras mais recentes, eras mais longínquas ainda, né? Na verdade, eu nem sei se tinha samurai antes dessa era. Não tenho tanto conhecimento histórico da história do Japão. Mas a gente já vê aqui bastante diversos elementos que ele empregou na sua pesquisa, né? Então, como vocês podem ver, o tempo está totalmente ligado aí ao contexto histórico e tudo mais, que vai influenciar no visual do personagem. Mas eu quero dar um exemplo aqui de quando a gente vê, por exemplo, uma situação num tempo que pode até ser o mesmo, só que o contexto do lugar muda totalmente o visual dos personagens. Eu quero falar aqui de Mad Max.
Mad Max é um filme que eu gosto muito, principalmente esse mais recente, Estrada da Fúria. E a gente entende que é num futuro distópico. O que é um futuro distópico? É um futuro, do nosso mundo, nosso planeta, onde deu tudo ruim, deu merda, né? Não tem mais recursos naturais, não tem mais água, não tem mais combustível, não tem mais nada. E graças a isso as pessoas elas vão sobrevivendo ali com o que tem, elas passam muita dificuldade, existe muita caso aqui, ó, as pessoas são sempre sujas, as máquinas são sempre uns monster truck, aqui, umas máquinas adaptadas. Você nunca vai ver uma máquina, apesar de ser no futuro, você não vai ver uma máquina futurista, né? Eles usam às vezes próteses, tem todo um contexto de sobrevivência muito forte nesses filmes, né? Existem esses warlords aqui, que são os que controlam os recursos, a gasolina, o combustível, a água e o poder. E a gente vê essas pessoas mais sobrevivendo à margem, não é, dessa situação difícil. Esse estilo do Mad Max é o estilo steampunk que se passa no futuro. E o visual dele já é esse visual de roupas em farrapos, às vezes uma outra armadurinha, um gauntlet, assim, uma coisa improvisada, muita sujeira, muita destruição. E é isso que traz o charme dessa franquia, né? Tem aqui os filmes mais antigos que seguem essa mesma linha. E no mesmo futuro, não mesmo, né? Sim, vocês entenderam, mas um filme que também aborda o futuro é Blade Runner. Blade Runner, ele está no futuro. Aqui tem o Blade Runner 2049, né? Que é o mais recente, mas o clássico eles também se passam no futuro, pelo menos para a época, né? E no Blade Runner a gente já tem um futuro totalmente diferente. A gente tem um futuro em que a tecnologia ela explodiu, ela despontou demais. Então a gente tem cidades altamente tecnológicas, onde tem tecnologia em tudo, na privada até na máquina de café, sei lá, em tudo quanto é coisa, e carros futuristas voadores, máquinas incríveis, enfim. Até as roupas dos personagens são roupas que são, vamos colocar assim, né? Roupas que até no nosso tempo contemporâneo a gente estranha, porque não são roupas que a gente usaria, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui o contexto, apesar de estar no futuro, é totalmente diferente. Não é? Então não tem aquele pensamento de, é porque é no futuro que tudo vai ficar mais bonito, mais futurista. Não, o Mad Max prova que o contexto aqui foi muito drástico. Então as coisas ficaram piores em termos de recursos e no visual dos personagens eles ficaram com um visual mais trash. Aqui, aparentemente as coisas foram melhorando, né? O visual deles, os personagens, foi ficando um visual mais, vamos colocar, arrojado, né? Mas, inclusive, esse visual que é o cyberpunk, a grande característica é que a moral dos personagens é bem decadente. Então, tem muita tecnologia, mas com uma moral decadente. E isso reflete, sim, no visual deles. Tem uma crítica até à prostituição nesses filmes, né? E, enfim, é mais um exemplo, então, de como o tempo e o contexto do universo estão aí sendo elementos fundamentais para você considerar no design do seu personagem. E a segunda dica é a personalidade do personagem. Você tem que levar muito a personalidade em consideração, pois os traços da personalidade vão interferir no visual. Eu gosto de falar assim para você pensar numa breve história. Ele teve um passado triste, foi, sei lá, vítima de guerra, ou então ele viveu num contexto complicado. Ele é um príncipe? Qual que é o status social dele? Ele é um comerciante? Ele é uma espécie de ladrão de rua, que nem um Aladim? Tudo isso vai influenciar, pessoal. São características psicológicas que essa história dele vai deixar no personagem e isso vai influenciar no visual. E então, assim, as pessoas às vezes até falam, mas por que levar isso em conta, Bruno? Afinal de contas, não é só o visual que importa, no caso, para uma escultura? Não, assim, claro, a gente está falando do visual, mas é justamente esse background psicológico também, ligado ao contexto, né, ligado ao universo, que vai dar mais verossimilhança, né, vai tornar ele mais verdadeiro. Então, pessoal, é importante considerar o psicológico. Eu gosto de dar alguns exemplos nesse exercício. Por exemplo, eu gosto bastante de um game chamado Final Fantasy, né? Todos os muitos Final Fantasy que lançaram, eu gosto de todos eles, ou pelo menos os que eu joguei, né? E assim, tem um que eu gosto bastante que é o 8, muita gente não gosta do 8, mas eu gosto.
Tem lá dois rivais, né? O Squall, que é meio que o herói da história, e o Cypher. Esses personagens, eles são rivais, eles brigam, eles lutam, né? E um detalhe muito simples neles, apesar de eles terem personalidades bem diferentes, revela uma coisa em comum, que é justamente o fato de eles serem meio esquentados. Pelo menos no começo da história, eles têm muito esse traço, né? Até porque uma das primeiras cenas é eles lutando e eles deixam na cara um do outro uma cicatriz. Personagens com cicatriz são personagens ou mais badass, ou então que tem essa linha de ser um pouco mais agressivo. Isso a gente vê nesses personagens. O Lobo é um personagem que o visual dele fala por si próprio, vamos dizer assim. Você já tem lá uma preconcepção de como que o Lobo é, mesmo nunca tendo lido uma linha de fala dele ou ouvido algo dele numa animação. Você vê o visual dele todo heavy metal, todo metaleiro, meio trecheira, né, que a gente fala. Você vai ver que ele é um cara meio mal educado, porradeiro, desbocado, enfim. Por isso que eu falo, os traços psicológicos são muito importantes porque vão influenciar no visual. Quem mais? Eu falei deles, tem também, por exemplo, se a gente for ver, eu falei de status social, né? A Aladdin é bacana justamente por ele ser mais desprendido, o visual dele tá ligado a um visual mais focando na agilidade, não é? Ele não é o Prince of Persia pega muito do Aladdin também. Para esses personagens que são os thieves, né? São os ladrões aí, os ladinos, eles não podem ser um cara que nem o Paladino, né? Que o foco dele é totalmente diferente, ele usa muita armadura porque ele vai ser aquele cara que vai se sacrificar, que vai defender a todo custo. O ladino não, o ladrão não, ele tem que usar poucas roupas, ou roupas leves, roupas curtas. O caso do Aladdin, ele ainda é pobre, ele é um rapaz de rua, então ele ainda é desprendido, né? Ele luta pelo que ele precisa para sobreviver, enfim. Agora sim, o que eu quero falar também para vocês o visual dos personagens não está ligado à tendência deles, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas mesmo que eles, vamos dizer assim, lutem pelo mesmo lado, você tem que dar diferenças psicológicas entre eles. Isso para quem vai fazer mais de um personagem ou para quem quer criar realmente um set de personagens, né? Se você vê, por exemplo, em Star Wars, o Luke e o Han Solo, que é aí meu personagem favorito de Star Wars, eles são no mesmo time, né? São amigos, inclusive, são os heróis, só que o Han e o Luke são bem diferentes um do outro. O Luke, ele é totalmente bonzinho, né? Ele ali é o herói que aprende com o mestre, ele tem a roupa de beduíno dos Jedi lá, né? E ele é aquele cara que vai crescendo no ensinamento da força. O Han não, ele já é um cara que ele já viveu outros carnavais, ele já se ferrou muito nessa vida. Ele é uma espécie de mercenário, na verdade, malandro, né? Às vezes ele meio que parece que vai trair a galera, mas é só o jeito dele. Então, assim, apesar de serem personagens do mesmo universo, esse visual do Han, ele já é um visual assim mais prático, né? Ele é um piloto ali, um cara meio mercenário, então ele usa aquelas roupas meio aparentemente improvisadas ali deles, né? Diferente do Luke, que usa o uniforme do Jedi, pelo menos no primeiro filme, eu tô falando. Então, assim, é muito importante você ter isso em mente para diferenciar os seus personagens. Isso também vai ter a ver com a beleza deles. O pessoal às vezes gosta de fazer todos os personagens bonitos, assim. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de ter personagens bem diversificados aí no nosso set. Tudo isso que eu tô falando, pessoal, vai ser fundamental na hora que você for realmente botar a mão na massa ali, começar a construir seu personagem. Mas você deve estar pensando, pô, mas eu não sei como botar a mão na massa, Bruno. O que eu faço para começar? Para começar os seus estudos em escultura, eu recomendo você se inscrever no link aqui da descrição do vídeo para receber no seu e-mail o meu guia de escultura para iniciantes, pessoal. É um guia que eu fiz aí com muito carinho para você que está começando a aprender os conceitos básicos de escultura. Como que você monta estrutura, como que você entende a diferença dos clays. Esse guia está feito com muito carinho justamente para você que ainda não sabe nada e quer começar a botar a mão na massa o quanto antes. Então, se inscreva aqui no link e receba gratuitamente o guia no seu e-mail. Agora vem os tópicos das atenções. O primeiro deles, né, o top 3 aqui da nossa lista, é justamente você não ser contraditório. E isso é uma coisa que parece besteira, mas depois de tudo isso que eu falei, você tem que ter muita atenção para não ser contraditório. Exemplo que eu posso dar é você, sei lá, você está fazendo um personagem lá no mundo do Alien, né? Alien do Oitavo Passageiro, tem o Prometheus até e tudo mais. E aí você vê como é que são o visual deles, né? Eles andam em naves e tudo mais. Uma coisa um pouco Star Trek até por um certo ponto. Mas aí você vai lá e dá na sua cabeça de fazer um cara naquele visual cheio de armadura, meio lá Cavaleiro Zodíaco. Não tem nada a ver isso, cara. Então assim, não seja incoerente, não mistura um visual, por mais que você goste, num mundo que não tem nada a ver. Respeite as diretrizes daquele mundo. Isso é muito importante. Às vezes até
eu tive um pouco de preconceito até com algumas obras, né? Às vezes por achar que não tem nada a ver, até depois entender um pouco o contexto das coisas. One Piece foi um pouco assim. Eu tinha aquela ideia de piratas, bem Piratas do Caribe. E o One Piece, eles têm uma outra ideia de mundo da pirataria, né? Mas assim, esse é um mundo diferente, ele já apresentou um mundo diferente, inclusive muito voltado para o humor. Seria muito esquisito, por exemplo, se naquele mundo do Piratas do Caribe eu jogasse um personagem como o Luffy, né? Um personagem ali com camiseta e jeans. Enfim, não faz sentido. Chapéu de palha, sabe? Outra coisa, quarta dica, muito importante isso. Procure que o seu personagem seja o mais possível dentro daquele universo. E é praticamente uma redundância da outra dica, mas é muito importante você realmente pensar no que dá certo. Eu falei de pirata, se você for colocar um pirata ciborgue no mundo que é o do Piratas do Caribe, ele vai ser possível naquele mundo? Não, porque o Piratas do Caribe, ele se insere mais ou menos na nossa realidade, né? Tem lá magia, mas não tem coisas futuristas, a menos que fosse uma coisa de humor, uma coisa galhofa, mas não é o caso. Então, um pirata ciborgue não é possível no mundo do Piratas do Caribe. Da mesma forma, se você for ver, sei lá, da mesma forma que magia, vamos colocar assim, é possível no mundo do Star Wars, é a força meio que a magia, né? Esse tipo de magia não acontece muito no Star Trek, ou então no mundo do Alien, não é verdade? Não existe meio que essa magia, tudo é mais tecnologia. Então, se você vai fazer, por exemplo, um feiticeiro no mundo do Alien, não vai fazer sentido algum um feiticeiro naquele mundo. Só se for alguma coisa assim, existe uma tribo no planeta tal lá que tem uns feiticeiros, mas sei lá, é um caso isolado. Mas, enfim, ser coerente e que seja possível. Algo não é possível, aquele mundo não permite que tal visual seja possível, não faça. Não viaje na maionese, não faça só o que dá na telha se você quer fazer algo original e bem feito. E o último, e esse daí é o mais assim, pulo do gato, que eu já comentei por cima aqui durante esse vídeo algumas vezes, viu? Você tem que fazer um personagem que seja falho. Ele não pode ser perfeito. Ao menos é claro que o objetivo dele seja realmente ser ultra perfeito. Mas procurem pensar em personagens falhos, pessoal. Personagens feios, personagens com problemas. A gente fala que, nossa, mas por que eu vou fazer isso? É justamente porque é isso que traz graça pro personagem. Então, eu falei de Final Fantasy, né? Se você vê lá os personagens da equipe do Final Fantasy VII, né, que é o mais famoso, todos os personagens são bem diferentes e eles têm traços psicológicos diferentes e o visual deles é muito diferente. Se você for ver, até mesmo Star Wars tem muito essa variedade de personagens. Às vezes alguns animes pecam um pouco por ter personagens muito belos, né? O anime criou muito essa estética de todo menino, toda menina ser um estereótipo de beleza. Eu gosto mais daqueles que tem uma variedade, que nem aquele personagem, o Spike Spiegel, do Cowboy Bebop. Todo o universo dele é muito bacana, o universo mais cyberpunk, né? Mas os personagens eles são muito carismáticos e eles são diferentes, eles têm um visual diferente, eles são falhos, eles erram, eles fazem cagadas ali, tem coisas erradas. Então, pense em fazer personagens falhos, ou até com imperfeições no seu traje, alguma coisa que traga ali alguma coisa. Se você vai fazer, por exemplo, um rei, né? Um príncipe, assim, você pode fazer eles com um olhar de arrogância, assim, não sei, já que ele vai ter que ter o traje impecável, né, a armadura impecável, dá-lhe alguma coisa para você criar toda uma narrativa que a pessoa, quando for ver o seu trabalho, quando for ver ali o seu personagem, perceba isso. Legal, pessoal? Então, gosto muito de falar desse tema. Coloque aqui nos comentários se você já criou algum personagem, como é que é o seu personagem. Utilize o espaço aqui nos comentários para falar um pouco mais da sua criação, que eu vou ficar sabendo um pouco mais dos seus personagens. Vai que eles também podem virar uma escultura no fim das contas, não é, pessoal? É sempre um prazer falar de escultura com vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e avante, escultores!